Vamos ver então, agora para a palavra. E a gente vai ler o que Daniel anunciou 500 anos antes de Cristo. Daniel profetiza a história. A gente vai ver o capítulo 2, os versículos 1 a 3, depois nós vamos ver os versículos 26 a 45. E essa é uma das profecias mais incríveis da palavra e que relata toda a história antes dela acontecer. Todo mundo conhece, ou a maioria conhece Daniel, especialmente por essa história da vida dele. Daniel na cova dos leões. Mas quem que foi esse homem de acordo com a palavra? A gente poder, antes de entrar no texto propriamente, saber um pouco sobre a vida dele. Daniel nasceu em Jerusalém, aproximadamente no ano 623 a.C. Ele era da tribo de Judá, de família real e de nobreza. Era, segundo a palavra, sem defeito físico, boa aparência, culto e inteligente. Em 605, aos 18 anos de idade, foi levado como escravo para a Babilônia. Na Babilônia, serviu diretamente ao rei Nabucodonosor. Deus deu a Daniel sabedoria e inteligência em todos os aspectos da cultura e da ciência, e o dom de interpretar visões e sonhos. Foi um homem que, apesar de suas habilidades, glorificava somente a Deus. Foi um profeta que tinha comunhão com Deus e profetizou durante 67 anos, entre 603 a 536 antes de Cristo. O seu livro foi escrito provavelmente entre os anos 535 e 530 antes de Cristo. E com essas informações a gente vai então para o texto de Daniel. Capítulo 2, versículos 1 a 3, a gente vai ler pausadamente, vai ver o que ele está dizendo. Vamos usar algumas figuras para poder ilustrar o que ele revela, Deus usa para revelar para Nabucodonosor, que era o Barack Obama da época, o homem mais poderoso da terra. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele, Nabucodonosor, teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então, mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Bom, vamos ver dois pontos importantes aí, antes da gente entrar no que aconteceu nessa história. Primeiro, é do Império Babilônico. Aqui, um historiador, e que fala da Babilônia, fonte extra-bíblica, para comprovar o que a palavra de Deus diz. A cidade fica em uma planície ampla e é um quadrado exato de 480 estádios, falando da Babilônia, da cidade. Enquanto tal é o seu tamanho e grandeza, não há outra cidade que ela se aproxime. Escreveu isso no século V a.C. Aqui uma imagem de um detalhe que foi encontrado na porta de Ishtar. Falando de Nabucodonosor, que foi o autor dos jardins suspensos na Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aqui um cilindro que fala, e a história registra Nabucodonosor como um rei brutal, poderoso e ambicioso, que governou a Babilônia entre os anos 605 e 562. Por que isso? Para mostrar que a palavra de Deus não é um monte de história. E que, é interessante, Daniel, um homem de Deus, esteve ao lado um dos maiores imperadores da história. Russell Champlin, comentando sobre o Nabucodonosor, sobre quem ele era, se tornou o governante universal do mundo, conhecido em sua época, através de muitas e brutais conquistas que não deixavam seus adversários em pé. O Império Babilônico está na história, que durou entre os anos 605 até 562 a.C.,
O seu nome é mencionado, o nome de Nabucodonosor é mencionado 90 vezes na Bíblia. E ele é lembrado por transformar Judá em uma província do império, o envio dos judeus para o cativeiro babilônico e a destruição de Jerusalém e do templo. Bom, entra aí Daniel. A gente vai ver os versículos 4 a 25, nós vamos saltar. E aqui é uma imagem do que Daniel e o Nabucodonosor viu. Ele chamou os adivinhos, os sábios, e queria saber deles o que ele tinha sonhado. Ele não está perguntando, eu vou dizer os sonhos e vocês vão interpretar. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei. E além de dizerem o que eu sonhei, vocês vão ter que interpretar. Se vocês não fizerem isso, vai morrer todo mundo. Bom, como ali era tudo picareta, como tem bastante hoje, ninguém soube entender, revelar o sonho. Ele diz assim, eles dizem para o Nabucodonosor, só os deuses podem revelar o que você quer. Ninguém, não existe homem na terra que possa responder. Está pedindo para nós mostrarmos, dizermos o que você sonhou e o significado. Diz para nós pelo menos o que você sonhou. E ele diz assim, vocês estão querendo me enganar. Se vocês não disserem o que eu sonhei, vai morrer todo mundo. A história vai chegar então em Daniel. E aí nos versículos 26 a 28, Nabucodonosor chama Daniel para interpretar, e nós vamos ler o texto. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar, você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? E aqui a gente vê aquilo que uma das características de Daniel, toda glória é dada somente a Deus. Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Ele está simplesmente relatando aquilo que já sabia. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor, e por isso que a gente está lendo esse texto, o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. E aqui a gente está vendo nos últimos dias, essa expressão nós vamos ver várias vezes. Jesus vai falar dela, os apóstolos vão falar desse período dos últimos dias. Nos versículos 29 a 33, Daniel vai então dizer para Nabucodonosor o que aconteceu, o sonho que ele teve. Quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, aqui ele começa a mostrar o sonho, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Nabucodonosor tem um sonho, dado por Deus. Foi Deus quem deu aquele sonho a Nabucodonosor. Ele não sabe o que isso significa, mas a visão está relacionada aos últimos dias. A estátua está em pé e é dividida em 5 partes: ouro, prata, o peito e os braços, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, a gente vê um declínio aqui, e os pés eram de ferro e
de barro. Enquanto estavas observando, Daniel vai continuar porque a revelação não acaba ali. Uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. O que ele viu? Ele viu uma pedra que o texto diz que foi solta sem o auxílio de mãos e que atingiu os pés da estátua. Quando atingiu os pés da estátua, ela destruiu a estátua toda. E essa estátua foi então destruída e foi formada a pedra que atingiu a estátua, tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Bom, este é o sonho. E até aqui, se nós não tivéssemos os textos, os versos seguintes, nós estaremos boiando, não saberíamos o que isso significa. Mas Deus falou para Daniel o que era o sonho e trouxe a interpretação do que aquele sonho significava. E aqui que entra a história. Versículos 26 ou 36 a 40. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, porque nós, Daniel foi, quando ele foi confrontado, ele foi diante de Deus, e com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram orar e pedir a Deus para falar com eles. Senhor, se o Senhor não trouxer isso, nós vamos todos morrer. Então por isso que ele está dizendo nós, mas é ele que está diante de Nabucodonosor. E aí ele diz assim, aqui a interpretação: tu, ó rei, é rei de reis. O Deus do céu tem dado domínio, tem te dado domínio, poder, força e glória. Quem é Nabucodonosor? Rei da Babilônia. Quem é a Babilônia? Que domina Israel e que levou todos para serem escravos, cativos. Quem colocou Nabucodonosor lá? Deus. Esse Deus colocou nas tuas mãos a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos. O Império Babilônico, a história secular mostra, foi um dos grandes impérios sobre a terra. Aí ele diz, ele dá uma descrição de Nabucodonosor e vai dizer: Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Aí ele continua: depois de ti surgirá outro reino, inferior ao seu. Daí, porque os materiais vão diminuindo a sua qualidade. Em seguida, depois desse reino, ele é o cabeça de ouro, depois vem a prata, e depois vem o bronze. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará também sobre toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Babilônia é a cabeça de ouro. Depois, isso está nos livros de história secular. A Bíblia diz isso, o próprio Daniel percebe a mudança de impérios durante os 67 anos que ele profetiza. Depois da Babilônia, veio o império chamado Medo-Persa. Depois da Média e da Persa, veio o Império Grego. Depois do Império Grego, veio o Império Romano, na época quando Jesus nasce. E aí então, ele vai descrever esses impérios, e nós vamos ver na história, porque ele está narrando a história antes dela acontecer, com exceção da Babilônia,
O Império Babilônico durou de 603 a 539, aproximadamente. De 539 a 330 veio o Império Medo-Persa. A Grécia veio de 330 a 68 a.C. e Roma de 68 a 476. Versículo 41. Ele não terminou ali, agora ele vai falar de um outro império. Então todos esses já passaram. O último império, o Império Romano, foi até aproximadamente o século V depois de Cristo. Ele diz assim: como viste, os pés e os dedos eram parte de barro e em parte de ferro. Aqui é uma outra realidade. Isso quer dizer que este reino será um reino dividido. Todos aqueles foram impérios que dominaram. Aqui este reino é um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste o ferro estava misturado com barro, isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então ele falou da Babilônia, ele falou da Média Pérsia, ele falou da Grécia e de Roma. Irmãos, séculos antes de acontecer. E ele está falando de um último império, que é um reino dividido, que não mais há um único império, e desde Roma até hoje, nunca mais houve. Outro texto de Daniel, que nós não temos tempo para ver, ele vai falar dos 10 dedos, como sendo governos que existiram e que vão existir até o dia que virá essa pedra, que o texto diz. O que esse reino, os pés quer dizer? Será um reino dividido. Os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro. Os dedos então simbolizando 10 governos. Ele vai procurar fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará. Versículos 44 a 45. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Quem que é a pedra? É Cristo. Daniel está anunciando todos os governos do mundo, toda a história, até o fim. E essa pedra vem em Cristo, uma primeira vez, e vem da segunda, para estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Não há dúvida de quem é essa pedra. Calvino, falando e comparando com os judeus, ele diz assim: os judeus concordam conosco que esta passagem, que nós acabamos de ler, só pode ser entendida como sendo o reino eternal de Cristo. Não negam que o sonho dado ao rei da Babilônia apontava para o reino de Cristo. Os judeus entendem que a pedra é o Messias, só que eles não creem no Messias. O fato de ainda estarem esperando o seu Cristo é onde eles diferem de nós. É triste, mas a maior parte dos judeus negou a Cristo, que é a pedra. E onde a gente vê Jesus como a pedra? Em vários textos do Novo Testamento. Mateus 16, 18. Jesus está falando para Pedro
Também eu, Jesus, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão com ela. A Igreja Católica Romana diz que Jesus está falando para Pedro, e que sobre Pedro ele edificaria a sua igreja. Não. Jesus, por que Jesus está falando sobre essa pedra? Porque pouco antes Pedro disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, sobre isto que você disse, que sou eu vou edificar a minha igreja. Não sobre você, Pedro, porque Pedro, daqui a pouco o que vai acontecer? Jesus fala assim: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Pedro, ao mesmo tempo que ele tem uma revelação do Espírito falando que Jesus é a pedra, é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fala logo em seguida: Senhor, não deixa isso acontecer, porque Jesus disse que iria para a cruz. Então a pedra não é um homem pecador como eu e como vocês. A pedra é Cristo. Marcos 12:10. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Quais os construtores? Os judeus. Rejeitaram quem? A Cristo, a pedra. Nós acabamos de ver Calvino dizendo. Atos 4:11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. 1 Pedro 2:4. Chegando-vos para ele, falando para nós os cristãos, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. A pedra que atingiu a estátua, tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. A sua primeira vinda, Cristo anunciou o seu reino. Nós vamos ver isso amanhã, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda, nós estamos vivendo o período que a Bíblia diz, são os últimos dias. A igreja começou ali com Cristo, aquele grupo pequeno de cristãos foi se espalhando e atingiu toda a terra, e hoje nós somos frutos disso. O reino de Cristo começou a sua primeira vinda, seu reino inclui a sua igreja, os cristãos de todas as épocas em toda a terra. Ele ainda não destruiu todos os reinos, o reinado do homem, ainda. Como nós vimos séculos antes, Daniel já anunciava a pedra que viria, Jesus Cristo. Amanhã nós vamos ver o que Jesus, se o Senhor permitir, o que Jesus, a pedra que veio, tem a dizer sobre esses últimos dias. Nós vamos poder abrir a palavra e entender o que ele quis dizer com o princípio das dores, que é o tempo que nós estamos vivendo. Amém?